Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 22. Eu separei aqui 3 versículos e vamos então para Provérbios 22. Eu vou fazer rapidinho hoje, gente, que tô com uma dor de cabeça meio chatinha, que até para falar, quando você tá com dor de cabeça, que até para falar a cabeça dói um pouco. Sou eu hoje, viu? Então, Provérbios 22, eu vou citar inicialmente aqui o versículo 9. Deixe o seu like, se inscreva no canal, faça o que você quiser hoje. Eu vou direto à palavra hoje. Versículo 9. Eu achei interessante esse versículo porque ele vai ser o primeiro de hoje e vai combinar exatamente com o último versículo que nós falamos ontem. Eu vou até voltar aqui, ó. Nós falamos ontem de Provérbios 21, 13. Foi um dos textos que me chamou a atenção. Olha o que diz Provérbios 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Ou seja, alguém que precisa da sua ajuda e você pode ajudar, muitas vezes vai nem te tomar tempo, não vai te tomar paciência, não vai gastar dinheiro. Se você tem condição de ajudar, é simples, mas você finge que não é com você, entende? Você passa direto, você finge que, não, tá aqui, dá uma de João sem braço. Quando você faz isso, lá na frente, quando você precisar de ajuda, você não será ouvido. Isso aqui, ó, texto bíblico, entendeu? Não é uma palavra vingativa, não é curso motivacional. Isso aqui é a palavra de Deus, gente. Isso é um princípio espiritual. Então, quando você fecha os ouvidos ao clamor do necessitado, lá na frente, quando você clamar, você não será escutado, você não será ouvido. Aí o capítulo 22, versículo 9, que é o primeiro versículo que vamos enfatizar aqui, vai falar o outro lado da moeda. Falamos aquele que fecha os ouvidos ao clamor do pobre. Olha o que diz o verso 9. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Vou fazer um teste aqui para você entender se você tem mentalidade de escassez ou mentalidade de generosidade. Quando você vai ajudar alguém, você fica preocupado com o que você está perdendo ou você pensa no que você está ganhando? Muitas vezes, quando nós vamos ajudar alguém, nós pensamos, poxa, eu vou perder tempo, eu vou perder dinheiro, eu vou perder alguma coisa. Mas o generoso, ele entende que a generosidade não é um gasto, é um investimento. E todo investimento, ele visa um retorno potencializado. Ninguém investe 1.000 para ganhar 1.000, gente. Investe 1.000 para ganhar uma quantidade maior do que 1.000. Né? E quanto maior o tempo, maior o lucro que você quer ter. Entende? Então a generosidade é um dos melhores investimentos de vida. Por quê? Porque o próprio Deus é fiador do generoso. Falamos aqui em outros versículos dos capítulos anteriores de Provérbios que o próprio Deus ele se compromete em abençoar o generoso. Inclusive tem aquele versículo que nós falamos aqui, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Essa frase é muito conhecida aqui. E nós estudamos sobre isso. Ou seja, o próprio Deus se compromete a abençoar aquele que ajuda os necessitados. Então a pessoa generosa, hoje quando você é generoso com alguém, lá na frente, pode ter certeza, no mundo espiritual, é como se fosse uma espécie de conta bancária, por assim dizer. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. Só um exemplo, tá? Como se fosse um crédito que você tem no mundo espiritual, e aí lá na frente isso vai retornar para a sua vida de modo potencializado. Você precisa ter esse espírito generoso, ser essa pessoa generosa. Claro, se alguém ligar para mim hoje aqui e falar, Thiago, você tem 10 milhões de reais aí para me emprestar, senão a agiota vai me matar. Falou, não tenho. Felizmente aí você vai ter que orar para Deus acalmar o coração da agiota, porque eu não tenho esse dinheiro, entende? Então tem coisas que de fato a gente não tem condição de ajudar, sabe? Mas quando está na sua alçada, e em vários exemplos que estão na nossa alçada, a gente pode ajudar. Muitas vezes nós não vamos nem... Aquilo não vai nem custar muito pra gente, mas a mentalidade de escassez nos priva de ajudar. Aí lá na frente a gente perde uma bênção. Já o generoso, por que ele é abençoado? Porque Deus se compromete a recompensar o generoso. Então a pessoa generosa ela será abençoada, pois alimenta o pobre. Versículo 9. O segundo versículo que eu quero citar, gente, o versículo 11, que fala assim, ó: quem ama a pureza do coração, fala graciosamente com os lábios. E o rei,
Quem ama a pureza do coração fala graciosamente com os lábios, e o rei será seu amigo. Quem ama a pureza do coração fala graciosamente com os lábios, e o rei será seu amigo. Esse versículo é um alerta para nós não cairmos na cilada, e essa é uma cilada que se apresenta na vida de qualquer pessoa, que é a cilada da bajulação. Quando você é tentado a bajular alguém a fim de obter uma vantagem, ficar mais próximo da pessoa, obter aprovação da pessoa, conseguir um contato, um contrato, uma porta que você quer que se abra. E assim, como é que você pode se privar disso? Elogie quando o seu elogio for sincero, quando você realmente sentir aquilo, né? Se tem verdade no seu elogio, faça isso. Glória a Deus por isso. Mas se não tem verdade, se guarde, sabe? Porque muitas vezes a bajulação ela começa a ser uma muleta para a nossa vida. Só que isso aqui não termina bem. A bajulação, gente, ela aparece muito com o mau hálito. O mau hálito, a pessoa que tem um mau hálito, todo mundo que está ao redor sente, menos a pessoa que tem, né? Porque ela está emitindo, então quem está recebendo sente, quem está emitindo não sente. Mas a bajulação, ela aparece muito, sabe por quê? Porque o bajulador, ele não consegue perceber o ridículo que ele está passando. Aí todo mundo ao redor está percebendo. Ambiente de trabalho tem muito, sempre tem um ou outro assim que, né? Que a empresa toda, meu Deus, o escritório todo está percebendo fulano é o maior puxa-saco. Fulano só não foi demitido aqui hoje porque é o maior puxa-saco do chefe. E aí todo mundo percebe o quão ridículo e o quão falso é aquilo. Se for verdadeiro, tudo bem. Tem pessoas que são verdadeiras e tem um carinho diferente, uma forma de falar diferente. Mas quando é falso, normalmente dá na cara. Todo mundo percebe, mas a pessoa que está bajulando, ela acha que está abafando. Né? E normalmente quem está recebendo aquela bajulação é o primeiro a perceber. Inclusive aqui no versículo fala assim, ó, e o rei será seu amigo. O rei, gente, o rei é a figura mais importante da sociedade nesse momento onde esse verso foi escrito. Quando eu nasci, quando você nasceu, nós já nascemos na República Brasileira. Ninguém aqui pegou o tempo de Dom Pedro II, foi o último imperador brasileiro, né? Ninguém pegou. Então, se nos séculos anteriores a nós, século XIX, século XVIII, o rei já tinha uma importância muito grande, imagine aqui, antes de Cristo, entende? Então, o rei, a expressão assim, o rei será seu amigo, significa a pessoa importante que você quer ganhar com bajulação, ela é a pessoa que mais recebe bajulação o dia todo. Então, ela está acostumada a saber quando o elogio é sincero ou quando uma bajulação chega a fim de obter uma vantagem, entende? Não sei se você já teve uma oportunidade de conhecer uma pessoa muito famosa, assim, desproporcionalmente famosa. Ou às vezes você trabalha com pessoas assim, você trabalha com famoso, você deve ver isso direto. As pessoas se aproximam do famoso, se aproximam de alguém importante a fim de obter vantagem e tem aquela bajulação falsa. E quando você vê um elogio verdadeiro é bem diferente, entende? Então o bajulador, ele acha que está conseguindo colocar a estratégia dele em prática. Mas a pessoa que está sendo bajulada é a primeira a fechar o coração e a se proteger contra aquela bajulação. Em contrapartida a isso, quando você é sincero no seu coração, você faz um elogio verdadeiro. Gente, elogios verdadeiros são diferentes. Eu tenho até gravei um certo podcast no Spotify e está aqui no canal, se não lembro o título agora, e eu falei sobre como lidar com elogios. Tiago, se eu perceber que um elogio está sendo falso, o que é que eu faço? Seja educado. Obrigado, tal, né? Bacana, poxa, que bom. Está sendo educado ali, só não deixa entrar no coração. Você não pode se embriagar com os elogios. Mas quem recebe elogios precisa perceber, e normalmente já percebe, quando o elogio é verdadeiro você percebe, que é uma coisa diferente que vem do coração. Porque o elogio verdadeiro ganha a confiança da pessoa. Não só o elogio, o comentário verdadeiro, né? Porque às vezes é uma crítica também. Mas quando o comentário é verdadeiro, é sincero, não tem a ideia de matar, de destruir, né? Tem gente que tem aquela pegada assim, não, eu sou super sincero, eu falo mesmo na hora que der na telha, e quem não gostar, que não gosta, aí não é de Deus. Por quê? Porque tudo que nós fazemos precisa ter uma forma certa e um tempo certo, entende? Então, quando você não tem a forma certa de falar e não tem o tempo certo, não tem graça de Deus naquilo.
E verdade sem amor mata a gente. E a nossa ideia, ao fazer um comentário, não é matar alguém, é ajudar aquela pessoa, no mínimo, a se consertar, a melhorar, a crescer. Entendeu? É a chamada crítica construtiva. Então você não pode cair nessa cilada de ter a bajulação como uma muleta. Seja sincero em tudo que você fala, seja o seu elogio, seja a sua crítica. Fale aquilo que está realmente no seu coração, de modo simples, de modo educado, e dessa forma, até o rei vai querer ser seu amigo. Até as pessoas importantes vão valorizar o que você fala, porque elas vão perceber a verdade nos seus lábios. Amém? Fica essa dica aí, viu? Mentoria profunda aí do rei Salomão. Você imagina o quanto de elogio, de bajulação que o rei Salomão recebia. Até porque um rei naquela época, o rei era a própria lei, né? Então, se o rei quisesse matar alguém, não precisava da justificativa, precisava estar baseado na lei tal, no crime tal. Não, eu sou rei, quero matar, vou matar. Não gostei de você, vou te matar. Então, as pessoas queriam agradar o rei a qualquer custo, porque se o rei não gostasse delas, poderia ser o fim da vida delas. Então, Salomão, ele dá esse conselho aqui, ó. Eu tô acostumado, Salomão dizendo, né, eu tô acostumado a receber elogio de todo mundo, toda hora, de todo canto. Então, dá para perceber quando uma pessoa está bajulando ou quando ela está falando com a sinceridade do coração. Então você que, não, Thiago, mas eu sei bajular de uma forma, rapaz, que eu já consegui muita coisa na vida bajulando. Vai ter certeza absoluta. As pessoas ao seu redor estão percebendo. E a pessoa que você está bajulando, ela muitas vezes é a primeira a perceber que aquelas palavras não são verdadeiras. Se ela não percebe de primeira, com o tempo, isso vai ficando nítido. Ninguém escapa da verdade do tempo. Terceiro versículo que eu quero citar aqui, gente, o versículo 28, para a gente fechar, que diz assim: não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. Tem um autor já falecido, tem vários livros dele, o nome dele é Roger Scruton. Roger Scruton é um inglês e ele fala sobre o conservadorismo de uma forma muito interessante. Ele fala que a essência do conservadorismo é entender que as coisas boas e belas são construídas com dificuldade e são destruídas com facilidade. Então, algo bom dá trabalho para construir e é fácil de destruir. Logo, existe um senso de conservação para proteger aquilo que é bom, entende? Então, por exemplo, a confiança profunda é algo que demora tempo para construir, né? Você não vai confiar em alguém da noite para o dia. Então, não é nem saudável isso, é nem recomendável. Você vai, senta ali, come 1 quilo de sal com a pessoa, conhece profundamente. Então, a confiança ela demora tempo para você conseguir. Mas ela pode ser destruída em 1 minuto. Ela pode ser destruída em uma fala, ela pode ser destruída em um ato. Assim, piscar de olhos, aconteceu alguma coisa que a confiança, que se demorou muitas vezes anos para construir, ela vai por água abaixo, na verdade. E ali para reconstruir, às vezes, quando não fica impossível, é muito mais difícil. Então a confiança é um valor que é bom, é um valor que é belo. E ela é construída com dificuldade e destruída com facilidade. Logo, eu vou conservar a confiança. Entende? Então, se você tem a confiança de alguém, você fala assim, não, pelo amor de Deus, eu não posso perder a confiança dessa pessoa. Então você tem todo o cuidado para não apenas ser honesto, mas também parecer honesto. Olha, não posso, a pessoa tem que confiar em mim. Então tá aqui, ó, tô prestando conta aqui, porque se eu perder a confiança, vai ser difícil reconstruir, entende? Então, essa sensação de que a coisa boa é construída com dificuldade, destruída com facilidade, tá aqui em Provérbios 22, 28. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. Eu sempre olho aqui a estatística do canal e quase todo mundo que está aqui no nosso canal são pessoas já numa idade adulta, tá? E os adultos também vão se encaixar um pouco no que eu estou dizendo aqui. Mas eu quero pegar um exemplo extremo porque ajuda a visualizar. Hoje, para um adolescente de 13 anos, ele tem os pais dele, pai e mãe, ele tem os professores e ele tem os amigos pessoais, né, que ele convive ali pessoalmente, e ele tem o influenciador de internet que ele segue.
Qual desses quatro, hoje, na maioria da sociedade, qual desses quatro tem mais poder de influência na vida desse adolescente? O influenciador de internet. E normalmente, esse influenciador, ele tem também 13 anos. Então fica um cara de 13 anos, um menino de 13 anos, né, influenciando as opiniões e a visão de mundo de outro menino de 13 anos. E os dois não sabem nada da vida. Ou seja, eles começam a remover antigos marcos. Coisas que os pais deles, os avós deles, os bisavós, demoraram a vida inteira para entender e para dizer, não é assim, tem que ser assim para dar certo, tem que ser assim. Tal coisa é errado, tal coisa é certo. Tal coisa pode, tal coisa não pode. E ele vai removendo os antigos marcos, porque ele está sendo influenciado por alguém que também não tem experiência. Resultado, pode olhar a sociedade aí como tal. Maior crise de paternidade da história, meu amigo. Maior crise de identidade da história. As pessoas têm acesso, nunca tivemos tanto acesso à comida, à tecnologia, a entretenimento, a remédios, a tantas coisas. E nunca tivemos tantas doenças emocionais e tantas outras coisas aqui que se falar aqui no canal, o YouTube até bloqueou o vídeo. Entende? Então note que essa questão aqui, não é esse versículo, não é um versículo contra a inovação. Não é isso. Deus é um Deus criativo. Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Então Deus é um Deus de inovação. Mas esse versículo, ele visa te chamar a atenção para os valores morais que são eternos, que foram estabelecidos por Deus, e que mesmo que sejam chamados de antigos, não são velhos. Uma coisa é ser antiga, outra coisa é ser velha. Uma coisa antiga é um vampiro. Um vampiro pode ter 800 anos, né? Tá lá com cara de novo e não envelhece nunca. E já você pode ter uma pessoa, um vampiro ter 800 anos, tá antigo, mas não tá velho. Um ser humano pode ter 40 e ter aparência de velho, né? Velho tem a ver com ultrapassado. Antigo tem a ver com clássico. Antigo muitas vezes tem a ver com fundamento. Então não remova os marcos antigos, não remova os antigos fundamentos, porque muitas vezes esses fundamentos são a base que mantém a sociedade de pé. Gente, qual é a instituição mais atacada da nossa sociedade hoje? Qual é aí? Coloca aí no chat, nos comentários, o que é que você acha? Vou dar a minha opinião. A instituição mais atacada na nossa sociedade é a família. Por quê? Porque a família é a base da sociedade. Se você ataca a família, se você destrói a família, meu Deus, todo o restante cai com muito mais facilidade. Entende? Uma coisa é uma criança crescer num ambiente, numa família saudável, num ambiente saudável que protege, que filtra as coisas que aquela criança vai ter acesso, a visão de mundo, que dá um senso crítico para aquela criança. E outra coisa completamente diferente é a criança crescer na mais completa aleatoriedade, tendo que aprender quase tudo com base na experiência. Só que tem experiência que traz danos tão grandes que ela não consegue nem reverter mais em vida, entende? Então, olha a importância dos antigos marcos. Os valores morais, que muitas vezes são chamados de antiquados, são chamados de velhos. Isso é coisa de velho, isso aí não existe mais, o mundo agora é outra coisa. Cuidado, porque esses antigos marcos, eles vão trazer uma proteção e uma graça, um fundamento para o estabelecimento saudável da nossa vida. Amém, gente? Receba isso aí. Já vou ter que encerrar aqui, que a cabeça está doendo muito, meu Deus. Tô dor de cabeça aqui hoje. Mas glória a Deus por Provérbios 22, glória a Deus por essas 3 lições, esses 3 versículos que nós lemos. E eu quero aqui saber nos comentários, você está lendo Provérbios mesmo? Ou você só chega aqui e ouve os versículos que eu estou escolhendo? Leia Provérbios mesmo, viu? Capítulo inteiro. Aí sempre é muito rápido, gente. Tem pessoas que não têm o costume de ler, né? Então qualquer coisa que ela lê, ela já cansa a vista, já dá dor de cabeça, já dá sono. Mas a Bíblia é muito simples, um capítulo por dia é muito rápido. A maioria dos capítulos, a maioria das leituras dos capítulos que eu faço aqui, por exemplo, para o devocional, a leitura do capítulo eu faço em 2 minutos no máximo. 1 minuto a 2 minutos no máximo. Aí eu escolho alguns e aí eu dou uma aprofundada para estudar. Mas até o meu estudo para fazer o devocional aqui é super rápido, entende? Então não vai tomar teu tempo, não vai atrapalhar a tua rotina e vai te abençoar de um modo ímpar. Então não quero só a sua audiência.
aqui no Devocional. Quero de fato te inspirar a ler a Bíblia, porque eu creio que na palavra de Deus lá tem tudo o que cada um de nós precisamos. Lá tem a mais profunda revelação de Deus para você. Você está dizendo assim, Tiago, eu quero que Deus fale comigo. Fala comigo, Deus. Deus fala de muitas formas, mas a principal delas é através da palavra dele. Tem países onde as pessoas não podem nem ler uma Bíblia. Tem países onde para entrar uma Bíblia tem que ser através de contrabando. Sabia disso? Procure aí no Google, coloca assim, ó, contrabando de Bíblias. Irmão André, né, que é foi um dos grandes missionários, chegou a falecer recentemente, um dos grandes missionários da história da Era Moderna. E nós, aqui no Brasil, nós temos acesso livre à palavra de Deus e muitas vezes não aproveitamos isso. Então, você quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia. Pode ter certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por mais um dia na sua presença. Te damos graças porque tu és fiel e tem nos ensinado através da Santa Escritura. Senhor, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, abre a nossa mente para a tua voz, para entender a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Deixa um comentário aqui e seu like também, que é muito importante para o crescimento da nossa comunidade. Shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.